Quem acompanha o futebol com frequência, ou até mesmo quem só assiste em datas específicas como a Copa do Mundo, por exemplo, já deve ter visto inúmeras coisas aleatórias que não conseguiu achar uma explicação lógica. Mas acredite, para algumas existem. Hoje você vai entender por que os jogadores de futebol cospem a água ao invés de beber. Será que eles são mal educados? Isso pode até causar uma má sensação nas pessoas, pois desde criança, a nossa mãe nos orienta sobre atitudes como cuspir e assoar o nariz, coisa que os jogadores também fazem bastante, por sinal. Bem, existe mais de uma razão por trás disso. Descubra agora, no Curiosidade Avançada. Assistir a uma boa partida de futebol está entre os programas preferidos de muitos brasileiros. É ainda mais agradável quando se trata do nosso time jogando. Se ganhar, traz uma alegria sem tamanho. O coração volta a saltar do peito. Durante uma partida, aprendemos muitas coisas, desde as regras básicas de um jogo até a posição correta de cada jogador. No entanto, há coisas um pouco além que nos deixam bastante intrigados, principalmente por não sabermos o motivo. Uma das coisas que muitas pessoas se questionam e ainda assim não sabem é por que os jogadores de futebol enchem a boca de água, mas logo em seguida jogam fora. No futebol é necessária a mudança de direção e velocidade, saltar para um cabeceio, chute, fora o contato físico que pode causar sérios danos e lesões ao corpo do futebolista. Cerca de 1.500 calorias gasta em média um jogador de futebol durante uma partida. Para se ter uma ideia melhor, um ser humano adulto queima em média 2.000 calorias por dia, apenas para manter ativas suas funções básicas do corpo e realizar atividades diárias. Cada vez mais dinâmico, físico e equilibrado, o futebol apresenta índices cada vez mais surpreendentes. Um grande exemplo disso é o comparativo entre a distância que os atletas costumavam a percorrer há algumas décadas com as registradas nos dias atuais. Na década de 70, os jogadores corriam cerca de 4 a 7 km por jogo. Na Copa de 70, por exemplo, não era permitida substituição. Com o passar dos anos, houve a necessidade de implementar a possibilidade de 2 mudanças e, posteriormente, 3 substituições durante o tempo normal de partida. Atualmente, um atleta profissional costuma percorrer entre 9 e 11 km por jogo. Obviamente que a distância percorrida varia de posição para posição. Os meias são os que mais gastam a chuteira. Nos dias de hoje, o futebol evoluiu bastante. Não se usa mais as mesmas tecnologias para bolas, chuteiras e nem o trabalho físico é o mesmo. Cada vez mais os jogadores devem estar mais fortes e resistentes para aguentar o esforço de uma partida desgastante. Com o estilo de jogo cada vez mais rápido, demanda cada vez mais preparo e vigor físico dos atletas. O motivo dos jogadores cuspirem, ao invés de beber o líquido, está relacionado com todo esse sistema. Mas afinal, qual é a explicação? Bom, alguns podem estar apenas se acalmando, e para evitar aquela sensação desagradável de correr com o estômago inchado, eles expelem o líquido, mas outros podem fazer isso com outro objetivo. Embora não seja aberto a nós, pessoas comuns, exatamente o que contém nas garrafas dos jogadores, sabe-se que a técnica de enxágue bucal com carboidrato é bastante difundida no mundo dos atletas. Portanto, não é falta de educação. Há alguns anos, descobriu-se que o desempenho dos atletas pode ser aumentado se eles enxagam a boca com uma solução rica em carboidratos. Quando os receptores da boca entram em contato com a bebida, eles enviam sinais aos centros de prazer do cérebro, o que levará o corpo a receber mais energia em breve. Dessa forma, os músculos e nervos se preparam para realizar mais esforço por mais tempo. Quanto mais tempo eles mantêm o líquido na boca durante esse enxágue, melhor. Por isso, eles esperam de 5 a 10 segundos antes de liberar o cuspe. Mas você deve estar se perguntando, mas se enxaguar a boca com a solução tem o mesmo efeito que bebê-la, por que eles não fazem isso? Calma, que eu vou te explicar. Estudos sugerem que é preferível que os atletas desperdicem a bebida ao invés de consumi-la, porque como os músculos são muito exigentes, a circulação sanguínea seria aumentada, deixando o estômago fraco, causando uma sensação semelhante à ingestão de comida ou bebida, e na pior das hipóteses, causar mal-estar. Só quem já se exercitou de barriga cheia sabe o quanto é desagradável. Um fato curioso é que na Copa do Mundo de 2018, a seleção da Inglaterra se recusou a discutir suas técnicas nutricionais. Porém, um membro da equipe revelou que o time usava o enxágue com carboidrato diversas vezes e que isso era totalmente normal. Segundo informações, a seleção usava dessa técnica para evitar o peso no estômago e também evitar cãibra. Vale lembrar que esse tipo de técnica é sim aprovada pelos órgãos maiores do futebol. Além do aumento
aumento de energia, o método de enxágue também pode trazer mais concentração aos jogadores, melhorando seus reflexos. No entanto, isso não vai fazer com que eles corram mais rápido ou chutem com mais força. Embora o exato efeito desse método ainda não seja comprovado no desempenho dos atletas, alguns treinadores acreditam que não há nenhum dano em aplicá-lo, já que é de grande ajuda para os jogadores renderem em partidas longas e desgastantes, mesmo que isso possa vir a ser apenas um placebo. Se inscreva no canal e receba novos vídeos de curiosidade. Até mais e um forte abraço!